Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à aula número 1 da disciplina Logística. Vamos falar sobre logística e cadeia de suprimentos. Qual é a ideia principal aqui? A ideia é diferenciar cadeia de suprimentos e logística. Então, vamos começar com a definição de cadeia de suprimentos. O que é cadeia de suprimentos? Ela é, na verdade, uma visão estratégica que você tem da sua organização na configuração da sua rede, tanto de abastecimento quanto de distribuição. O foco principal da escolha da cadeia de suprimentos é a seleção de clientes, os pontos de entrega, assim como a seleção de fornecedores, os pontos de coleta de mercadorias. Essa é uma definição bastante utilizada de cadeia de suprimentos, onde, fundamentalmente, ela inclui coordenação entre os parceiros. Quem são esses parceiros? Aqueles que você vai definir como participantes do seu processo entre compra e venda dos seus produtos, materiais ou alguns componentes. Algumas questões importantes na essência, a cadeia de suprimentos integra a administração entre demanda e abastecimento. Ou seja, é muito importante entender que uma empresa ela tem tanto um processo de entrada de materiais quanto um processo de entrega de produtos acabados após sua transformação, incluindo serviços. Uma das questões importantes na cadeia de suprimentos é você trabalhar com a ideia do que a administração logística anteriormente trabalha com o processo. Ou seja, logística é parte da cadeia de suprimentos. Logística é um elemento de planejamento, nós vamos configurar essa definição daqui a pouco, mas é importante entender que a diferença entre logística e cadeia de suprimentos, por muito tempo, logística foi visto como algo maior, mas hoje a gente considera que a cadeia de suprimentos ela é a abrangência do processo, tanto que muitas empresas não mais trabalham na ideia de competição entre elas, mas trabalham na ideia de competição dentro da sua própria cadeia, ou seja, com seus parceiros trabalhando juntos para o resultado que vai alcançar. Então, nesse aspecto, é importante entender como funciona isso. Supondo, então, que você tem um bairro onde mora um conjunto de pessoas, condomínios fechados, residências, prédios e tudo mais. Supondo que alguém nesse bairro resolve assistir um jogo de futebol, por exemplo, e quer tomar uma cerveja. Aí ele descobre que a cerveja não está na geladeira dele. O que ele vai fazer? Normalmente ele vai comprar essa cerveja em algum lugar. Supondo que outras pessoas também desse bairro vão comprar essa cerveja. Onde é que ele vai comprar cerveja? Não, de repente nós vamos comprar cerveja em algum processo ou algum lugar que venda cerveja. Normalmente essa cerveja que a gente compra é num distribuidor ou num supermercado. Esse supermercado, ele foi abastecido por alguma empresa. Como é que aquela cerveja chegou no supermercado? Demora um tempo para chegar lá. Você não vai chegar lá e vai achar que a cerveja está pronta à sua disposição a partir do momento que você resolveu tomar cerveja. Ela estava lá, provavelmente, antes de você tomar cerveja. Bom, como é que esse supermercado foi abastecido? Provavelmente esse supermercado foi abastecido por alguma empresa que tem um armazém. Pode ser um centro de distribuição, pode ser um armazém qualquer, pode ser algo que realmente faça com que você tenha recebimento dessa cerveja. De onde vieram essa cerveja? Provavelmente ela veio de uma fábrica que fabricou essa cerveja. Essa fábrica está localizada em algum lugar. Ela pode ter outros conjuntos de fábricas. Existem várias marcas de cerveja disponíveis no mercado hoje. A partir do momento que essa fábrica fabricou a cerveja, de onde vieram as matérias-primas para a cerveja? Provavelmente veio de um fornecedor, né? Então, esse fornecedor abasteceu um conjunto de matéria-prima. Por exemplo, abasteceu o malte, abasteceu a garrafa. E de onde vieram as matérias-primas desses fornecedores? Vieram também de um conjunto relacionado a isso. Ou seja, a relação que existe a partir de um ponto de consumo até um ponto de venda é a relação que se faz na cadeia. Bom, como é que essa cadeia se integra? Ela se integra através dos seus elos. Então, eu tenho o meu consumidor que quer tomar cerveja, eu tenho um varejista que está buscando vender a cerveja, por exemplo, um supermercado, eu tenho um distribuidor que vai fazer a entrega das cervejas, por exemplo, podem ser distribuidores regionais, podem ser distribuidores locais, eu tenho uma indústria, uma fábrica que produz a cerveja, que faz a manufatura, a transformação dela, eu tenho um conjunto de fornecedores que vão trabalhar em cima desse abastecimento dessa fábrica e tem um conjunto de fornecedores que vão abastecer esse fornecedor. Ou seja, todo o conjunto da extensão das relações que existem desse fornecimento é o que a gente chama de cadeia de suprimentos. E, logicamente, a conectividade desse processo, a ideia de você planejar o abastecimento, tanto o fluxo que vai como volta, é o que a gente chama normalmente dessa parte da logística que administra essa cadeia. Bom, essa cadeia normalmente ela é feita, esse link, essa conversão, essa conexão é feita através de transporte. Nós temos que identificar que normalmente quando a gente olha a cadeia de suprimentos, normalmente a gente olha os suprimentos como algo relativo só ao processo de compras. Ele está fundamentado no processo de compra, mas existem características que diferenciam isso. Uma delas é, a partir de um determinado momento, existe um desempenho que faz com que toda a cadeia seja olhada de trás para frente, ou seja, forwarder. E depois você também tem um desempenho que faz com que a cadeia seja vista de frente para trás, ou seja, reward, que normalmente a gente consegue hoje ver como se fosse um fluxo reverso da cadeia, né, que são os resíduos e retornos. A gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco.
Bom, e aí o que acontece é que quando a gente faz um olhar da cadeia, a gente tem que dividir ela num aspecto de entender que há uma distribuição dessa cadeia, ou seja, a partir de um determinado momento que o ponto de fabricação é realizado, a distribuição dessa cadeia é considerada a parte da frente. Normalmente essa distribuição é discutida em marketing, discutida em vários aspectos. E quando a gente olha a partir dessa indústria, a gente olha o abastecimento dela, ou seja, o supply da cadeia, na relação de abastecimento, é você enxergar o processo de aquisição, de reposição dos seus estoques ao longo dessa cadeia. Bom, o que acontece? Se você pensar, para este fornecedor entregar para a indústria, ele está fazendo distribuição. Se você pensar, para essa indústria entregar para o seu distribuidor, ele está fazendo distribuição. Então, existe o fluxo de abastecimento que é, a partir de um determinado momento, você vai fazendo ponto a ponto se conectarem e essa estratégia de definição dos seus locais vão estar vistos a partir da relação que existe entre essas unidades, esses elos da cadeia. Bom, a gente pode observar isso em vários aspectos. Uma das coisas importantes, quando a gente consegue entender os níveis de formação da cadeia, é entender que algumas questões são importantes na sua definição. Quais são elas? Uma, qual é o meu conhecimento expressivo da extensão dessa cadeia? Como é que eu enxergo essa cadeia na sua extensão? Como é que eu enxergo a partir de onde eu estou, para frente ou para trás? Ao mesmo tempo, eu tenho que saber como é que é a concorrência que atua nessa cadeia, tanto dos meus concorrentes diretos como aqueles que são indiretos. Uma das questões importantes também considerar é que tanto para produtos de manufatura quanto para serviços eu tenho uma formação de cadeia. Esse é um exemplo típico de uma indústria de atendimento médico. Ou seja, na verdade, nós estamos falando aqui de uma rede hospitalar, né, que tem um conjunto de parceiros, um conjunto de serviços de limpeza, alimentação, de laboratório, de radiologia, que vão abastecer esse hospital, então instalado, que vão atender um determinado cliente chamado paciente. Muitas vezes, esse plano de saúde também é um fornecedor típico dessa cadeia. Uma das relações importantes, quando a gente define, então, essa visão da cadeia de suprimentos, é entender o quanto a logística está vinculada a ela. Portanto, a definição que a gente considera forte na logística ela é parte da cadeia de suprimentos que planeja, implementa e controla toda a eficiência e efetividade dos fluxos logísticos, tanto para frente quanto para trás, ou seja, aqueles fluxos que a gente fala de atendimento ao cliente, como a gente fala dos fluxos reversos de volta daquilo que foram resíduos ou algum reuso de material durante o fluxo, ou reuso dela, ou o trabalho nessa cadeia. Uma das questões importantes é que alguns termos são fundamentais para a cadeia. Então, termos, por exemplo, de movimentação inbound e outbound. O que significa inbound? Inbound significa você fazer abastecimento, ou seja, interboundary, ou seja, fazer com que as fronteiras da organização sejam abastecidas. Um aspecto importante dentro dessa lógica é que você, assim como você o inbound, você também tem o outbound. O que é o outbound? É fazer fora das suas fronteiras, ou seja, o aspecto da distribuição que existe na formação dessa cadeia. Então, dentro desse aspecto, quando a gente olha a logística, a gente entende que existe um valor muito grande na definição da sua operação, principalmente no atendimento aos requisitos do cliente. Uma característica fundamental é que a logística trabalha em diferentes níveis. Quais são esses níveis? Depende do que você busca no seu processo. Então, eu posso olhar, por exemplo, só transporte, eu posso olhar só armazenagem, eu posso olhar só o controle do estoque, eu posso olhar só compras. Então, existem partes desse processo que afetam diretamente a logística relacionado à sua formação dentro de uma cadeia de suprimentos. Então, quando a gente fala em logística, uma coisa importante é entender o que está definido aqui. Ela é uma função integradora, né, que coordena e otimiza essa atividade logística. Ou seja, ela busca a administração logística fazer com que haja um foco na eficiência, ou seja, trabalhar no menor custo possível para que essa produtividade seja exatamente aquilo que é desejável dentro da expectativa da empresa que está elaborando essa logística e aquilo que o cliente espera dentro dos seus custos previstos na aquisição desse material. Um aspecto importante quando a gente pensa em logística é o seu conceito de paradoxo. Ou seja, se a gente for pensar, a logística, ela, a partir desse século, principalmente no século XXI, nós consideramos que ela cresce, se fundamenta, algumas empresas já têm nível de vice-presidência na área logística, e ela, ao mesmo tempo, uma coisa antiga. Se a gente for observar nas grandes guerras, a logística era um aspecto bastante definido. Se a gente for observar na história, né, movimentação de grandes grupos militares, movimento de grandes aspectos, inclusive no Antigo Egito, se você considerar a movimentação das pirâmides, já existe um aspecto de presença logística lá, mas não era estudado da forma como a gente conhece hoje. Então, quando a gente tem uma coisa importante, é que todo o processo logístico está vinculado vinculado diretamente à produção.
Então, quando a gente olha a produção naquela indústria que transformou a cerveja, ela está voltada para o aspecto de transformação do resultado que existe. E, ao mesmo tempo, então, como a logística afeta ela? A logística afeta a partir do momento que eu preciso ter uma matéria-prima lá dentro, eu preciso ter um material disponível lá, e, ao mesmo tempo, eu preciso ter o material produzido, o material transformado, entregue ao cliente no seu tempo hábil, para que o cliente possa dar continuidade a essa operação ao longo da cadeia. Então, uma questão bastante importante é que todo aspecto logístico afeta diretamente tanto o uso do transporte quanto o uso dos estoques dentro dela, dentro das relações que existem sobre a característica da presença desses materiais ao longo da cadeia. Uma coisa importante que surgiu ao longo do tempo, principalmente na época da década de 80, foi a ideia de fazer com que aquilo que você estava sendo utilizado pudesse ser disponível a vida inteira. Então, por exemplo, o petróleo, será que ele vai durar a vida inteira? Né? Alguns materiais, provavelmente, a natureza não teria condições de fazê-la durar para sempre. Então, o que se faz o que fazer com o material que eu vou extraindo na sua natureza e, ao mesmo tempo, que eu faço com meus resíduos. Os resíduos eram materiais que, muitas vezes, voltavam para a natureza, estragando essa natureza. Nós já vimos vários casos, né, de excesso de produtos químicos em terras, em residências, ou lugares que tinham residências, tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil, que afetaram a saúde das pessoas, né? Esses resíduos, então, eles passam a ser uma forma de trabalhar em cima da sua característica. O que forma que a gente tenha, olha o processo produtivo, estabelecer que esse resíduo pode ser reutilizado. Então, hoje nós temos muito material, muito produto sendo feito desse resíduo, né? Nós vemos, por exemplo, pessoal fazendo reciclagem de produtos eletrônicos, pessoal fazendo reciclagem de materiais de madeira, né? Pessoal fazendo reciclagem de materiais ferrosos, né? Então, existem características que permitem que você faça reuso. Quando eu penso nisso, surge um conceito que auxilia muito esse pensamento, que é a ideia da economia circular. O que é economia circular? A partir do momento que você tem uma combinação, né, de nutrientes técnicos e biológicos, você tem um processo que faz com que essa remanufatura acabe retornando e reutilizando, né? Que hoje também é conhecido como Green Supply Chain, ou seja, a cadeia de suprimentos verde, que é a ideia que você consiga fazer um círculo fechado, que aqueles produtos que são derivados, resíduos de um processo produtivo, sejam reutilizados, reaproveitados em outros processos produtivos. A indústria plástica, me parece que hoje tem um grande alcance nisso, quando você pega, por exemplo, resíduos de materiais plásticos e consegue moer novamente esse produto e retornar ao processo produtivo, não na sua forma tão pura, mas usando isso de uma característica que seja importante para o seu aspecto de produção. Uma característica também importante, quando a gente fala dentro de um olhar da cadeia relacionada à logística, é o seu processo produtivo. Qual é o seu processo produtivo? Na verdade, nós temos alguns que são bastante fortes em função da demanda. Os principais deles são make to order, make to stock, assembly to order, engineer to order, que muitas vezes é conhecido como puxar ou empurrar. Então, o processo de empurrar é aquele processo que normalmente se trabalha sobre previsão. O que é trabalhar sobre previsão? Trabalhar previsão de demanda é trabalhar com o processo de você tentar antecipar aquilo que o seu cliente vai consumir. E a partir do momento que você tenta antecipar aquilo que o seu cliente vai consumir, você produz antecipadamente. Então, quando a gente fala na administração logística, ser proativo, muitas vezes é você gerar estoque na cadeia. E quando você gera estoque, se você não tomar cuidado na relação da disponibilidade desse estoque com a relação de venda, você pode gerar um estoque vilão, ou seja, ele sobrou e ninguém quer, ou você vai virar também um estoque vilão quando ele falta, né? Ou seja, também você acabou não tendo estoque e você acabou tendo que compensar, fazer alguma coisa para o cliente. Então, é necessário equilibrar esse processo de balanceamento entre puxar e empurrar, principalmente em determinados níveis. Produtos de varejo, por exemplo, você não vai comprar determinado arroz no supermercado e fala, eu quero encomendar arroz. Você gostaria de chegar lá e esse arroz está pronto, né? Está disponível para você. Ao mesmo tempo, em alguns tipos de produto, não vale a pena ficar com ele pronto, né? Então, vale a pena você, de repente, for lá encomendar, por exemplo, algum tipo de carro especial, algum tipo de produto especial que você vai usar. Então, nessa lógica, né, quando a gente trabalha nessa diferença de puxar e empurrar, a gente precisa entender como é que é o aspecto da cadeia. O que acontece? A cadeia, normalmente, que ela está com estoque, o processo de reposição tende a ser um pouco mais rápido, ou seja, você mantém uma linha de abastecimento mais completa. Em compensação, conforme você vai desenvolvendo produtos específicos, teoricamente, esses estoques não vão existir. Eles vão existir em algum momento, mas você vai ter que puxar algumas coisas. Então, é importante entender algumas questões importantes. É importante entender algumas questões fundamentais. Uma delas é o seguinte, existe uma diferença muito grande entre você falar estoque zero e a cadeia inteira não ter estoque. Ou seja, é possível que você tenha o estoque do produto acabado final
zerado, ou seja, ele não está disponível, mas dificilmente você vai ter na cadeia todos os elementos, todos os eventos da cadeia zerados. Isso faz com que você tenha uma atenção especial sobre o resultado que você vai ter, ou seja, o planejamento da cadeia, nesse balanceamento, como nós já dissemos, é preciso contemplar a forma como a gente vai vender dentro dos seus aspectos fundamentais. E aí, quando a gente fala em logística integrada, qual é a ideia? A ideia é justamente integrar essa lógica do inbound, ou seja, do abastecimento da cadeia, com o que tem movimento interno, ou seja, o movimento de abastecimento dos processos produtivos, das máquinas, a movimentação de material, do seu almoxerifado, do seu armazém, da sua forma de abastecer essa máquina, com os movimentos de entrega ou movimentos do outbound, ou seja, o movimento de distribuição. E aí, quando a gente olha, pensando naquela relação de marketing dos 4 P's, né, o que significam os 4 P's? Vamos lembrar, produto, preço, praça, serviço ao cliente, promoção, ou seja, a praça é onde realmente o serviço é o local, é aquele ponto que normalmente o produto vai estar disponível para o cliente. Ou seja, eu faço uma relação de produto, uma relação de preço, uma relação de promoção e vou na praça de venda, por exemplo, supermercado. O que está por trás disso é justamente isso, o processo logístico de transporte, armazenagem, processamento de pedidos, compras e vendas, acaba aparecendo para que permita você enxergar esse resultado. Na verdade, o cliente não observa isso. O que está por trás disso é quem faz o planejamento logístico. O cliente observa que o produto está lá disponível para ele, principalmente em varejo. Então, quando a gente dá destaque para o processo da logística, a gente observa que o que está dando fortemente relação em cima do que vamos chamar de produto logístico está na presença desses elementos. Então, quando a gente volta na logística da empresa, as relações que existem entre produção, as relações que existem entre a produção e a logística, a relação que existe entre a logística com o marketing é fundamental, porque marketing parte, a partir do momento que ele vai buscar o mercado, toda a relação de existência do mercado e necessidade, passa a buscar a entrega desse produto na sua relação e, ao mesmo tempo, busca na produção a sua fabricação, a sua produção, a sua disponibilidade desse produto. Ou seja, o destaque principal da logística passa a ser nesses elementos que fazem que a integração entre produção e marketing se consolide efetivamente. Então, um dos aspectos importantes na logística é o quanto a gente está fazendo a terceirização. O que significa terceirização? É uma empresa escolher não mais fabricar aquilo que lhe era de competência e passar a comprar de outro ou passar a fazer com que outros vendam aquilo que ela fabrica. Então, quando aumenta-se muito a terceirização, você tem um impacto principalmente no aumento da complexidade da cadeia. Esse aumento da complexidade da cadeia vai interferir diretamente na logística. Nós vamos ver um pouquinho mais disso para frente. Então, quando eu olho esse slide, o que eu quero dizer? Eu tenho uma estrutura de custo de uma empresa e tenho uma estrutura de custos que eu busco o lucro no aumento da logística ao mesmo tempo e no seu aspecto de redução aonde? Normalmente se busca essa redução em mão de obra. Isso é característica típica de crescimento em países, por exemplo, como China, em países como Índia, no próprio Brasil. Ou seja, há uma espécie de aumento da internacionalização das cadeias a partir do momento que se busca essa mão de obra mais barata e, ao mesmo tempo, mesmo com o aumento da logística presente, você tem uma compensação de que os custos eles são efetivamente menores no todo para a empresa responsável por esse planejamento. Então, quando a gente fala de custos logísticos, há uma série de elementos que fazem com que esses custos sejam presentes. Nós estamos colocando aqui um conjunto de letrinhas, mas eles são facilmente explicados. Quais são eles? Os principais custos logísticos, né? O custo de armazenagem e movimentação de material, que é aquele custo de você ter e buscar e guardar esse material. O custo do transporte, ou seja, o custo de deslocamento desse material entre fronteiras, entre a empresa com seus fornecedores, com seus distribuidores, o custo de manutenção do inventário, ou seja, o custo de manter o estoque na sua empresa, aquele custo de estar presente na relação de conservar esse estoque. Ao mesmo tempo, eu tenho o custo da embalagem que vai ser usado, o custo da tecnologia de informação que está sendo usada para gerenciar essa cadeia, ou esse transporte, ou essa logística, os custos de impostos, os custos tributários que estão relacionados à ideia de você ter, por exemplo, transferência entre estados, o custo da administração, ou seja, o custo que gasta-se para poder tomar conta dessa logística e, ao mesmo tempo, os custos decorrentes do nível de serviço que você deseja, ou seja, qual é o nível de serviço de atendimento ao cliente, qual é o nível de serviço que você estabelece na relação com o cliente. Bom,
Quando a gente fala em custo, é importante entender que ele está vinculado a dois aspectos, ao processo logístico e ao nível de serviço. Vamos falar o que é nível de serviço daqui a pouco. É importante entender o seguinte, a ideia do custo total não é somente somar o menor custo em todo elemento. Pode ser que exista uma compensação, como eu mostrei no slide anterior, ou seja, mesmo que, por exemplo, o custo da minha logística aumenta para poder, por exemplo, deslocar um material até a China ou a França ou comprar um produto da China, eu vou ter que talvez compensar isso com uma redução do custo final do produto, relativo, por exemplo, a um custo de mão de obra menor ou a uma redução de uma escala maior. Ou seja, a necessidade do custo total logístico é a soma que permite o menor custo de toda a operação, não os custos individualizados em cada parte da operação. É importante entender que nesse novo contexto há uma série de características que permitem que você tenha uma forma de mudança nesse pensamento logístico. Quais são elas? Por exemplo, a estabilidade econômica que nós estamos vivendo agora, a abertura de mercados que a gente passou por esse momento, a globalização em si, a terceirização, o aumento da concorrência via internet, na comunicação virtual, o marketing one-to-one, ou seja, aquele marketing personalizado que você tem hoje, muitamente vínculo à internet, por exemplo, a ideia de você ter controle, por exemplo, do seu IP, a ideia de você ir numa loja, redes sociais que permitem que você se interage hoje com os processos de compra e aquisição. Você tem o aumento da velocidade de inovações, muitos produtos novos chegando, o conceito, por exemplo, da indústria 4.0, que é um conceito de automação dos processos produtivos, da integração da informação na cadeia, e a preocupação com o impacto ambiental, como a gente já falou antes. Nesse sentido, alguns termos novos acabam aparecendo, por exemplo, a ideia de você ter que fazer um uso de alguns tipos de redução. Na verdade, o termo downsize não é tão novo assim, ele já surgiu lá no final da década de 80 para a década de 90, mas ele acaba permanecendo hoje na ideia de você fazer um processo mais integrador, o que significa que surgem novos elementos, novos termos, que são associados à ideia do uso da logística, que são associados à ideia de como a logística trabalha em cima da relação com o mercado e na percepção de que as empresas podem efetivamente colaborar com o seu melhor desenvolvimento. Um dos aspectos importantes, quando a gente olha isso, então, na sua forma de entender, a gente precisa consolidar bem, globalização afeta diretamente essa complexidade logística pela distância. Quando a gente olha aspectos que vão de crises nacionais, mercado de câmbio, petróleo, de acordos internacionais, regulamentações internas, mudanças nacionais, recessão, afetam diretamente a incerteza, a complexidade logística. Ou seja, a incerteza econômica, ela faz com que você tenha estabilidade, principalmente em processos de fluxo de compras e vendas. Um dos aspectos também importantes é você observar essa proliferação de produtos, ou seja, a ideia de mix de produtos muito complexo faz com que você tenha uma relação existente entre aquilo que você vai produzir e aquilo que você vai buscar no mercado. E uma característica muito importante é o ciclo de vida do produto. Antigamente você tinha um ciclo de vida de produto que tinha uma certa normalidade, O produto dura alguns anos, o produto dura alguns períodos de longo prazo. Hoje a gente tem algumas características que são importantes a gente considerar. Por exemplo, quando a gente olha esse aspecto que existe sobre o fluxo de produto. Quando a gente pega um produto eletrônico, a gente vai observar que a curva do produto eletrônico ela é mais ou menos assim, Ou seja, um produto eletrônico, por exemplo, um celular, ele vai durar aproximadamente meses, 4, talvez 5 meses, depois já troca o modelo. Às vezes eventos como o Dia das Mães, Natal, é uma oportunidade para trocar de modelo. Então faz com que esse produto tenha uma maturidade muito pequena, ele já entra na fase de declínio. Em compensação, você tem uma lógica de garantia da lei do consumidor, que normalmente dá para esse produto uma ideia de 1 ano. Então essa curva normalmente de produtos mais antigos no mercado acaba acontecendo isso, ou seja, eu tenho uma curva de produtos novos e tem uma curva de produtos no mercado que ainda estão na sua fase de garantia que precisam ser cuidados. Isso faz com que a empresa tenha que olhar os dois aspectos desse ciclo de vida do produto. Isso aumenta a sua complexidade no planejamento logístico. Ao mesmo tempo, a ideia de que os clientes querem cada vez melhor exigência de serviço. Então, para a gente entender logicamente o que é esse serviço, vamos colocar o seguinte aspecto. Primeira coisa, Vamos diferenciar o que é serviço. Serviço é todo o conjunto de ações realizadas para que você possa processar algo vinculado a uma determinada atividade. Normalmente o serviço é intangível, ele tem características, por exemplo, de não ser perecível, dele ser intangível, dele ser variável e dele ser totalmente inseparável. Ou seja, eu preciso da presença do cliente para fazer com que esse serviço seja realizado simultaneamente. Isso faz com que eu tenha o serviço ao cliente, a prestação daquele serviço ao cliente, que normalmente é o que a logística faz. E, logicamente, o nível de serviço é o nível de desempenho
que esse serviço prestado ao cliente faz. Ou seja, eu estou colocando, por exemplo, prometi entregar 100 pedidos para o cliente, entreguei só 98, então teoricamente meu nível de serviço é 98%. Então é a medição daquilo que eu acordei, que eu vou entregar para o meu cliente, que faz com que eu defina esse nível de serviço. Em inglês, normalmente o termo utilizado no mercado é o SLA, o Service Level Agreement, ou seja, o acordo de nível de serviço que eu estabeleço entre partes, tanto do meu fornecedor comigo, quanto do meu cliente comigo, eu com o meu cliente. Nesse aspecto, é importante estabelecer a ideia, finalmente, do que é o produto logístico. O produto logístico não deixa de ser, então, uma relação principalmente consolidada entre padrões de serviço ao cliente, entre transporte, administração de estoques e o fluxo de informação e processamento de pedido. Ao mesmo tempo, eu tenho como serviço de apoio armazenagem, manuseio de materiais, compra, embalagem, cooperação, produção e manutenção de informação. Onde, quando a gente olha o planejamento logístico, esses aspectos principais estão requeridos para a integração com essa definição sobre aquilo que o cliente espera, sobre as características que se busca sobre o resultado do serviço logístico. Então, quando a gente olha assim, por exemplo, olhando 3 tipos de transporte, o aéreo, o rodoviário e o ferroviário, eu tenho uma relação de custos, né, onde normalmente eu tenho um custo que é de serviço ao transporte, ou seja, o custo de serviço ao transporte, ele é diretamente proporcional ao meu processo produtivo, ou seja, quanto mais eu uso esse transporte, por exemplo, o ferroviário é mais barato que o rodoviário, que é mais barato que o aéreo. Eu tenho um crescimento. Em compensação, eu tenho a ideia do que o meu nível de estoque ele vai reduzindo, ou seja, quanto mais o transporte tende a ser caro, ele tende a ser mais lento. O ferroviário é mais lento que o rodoviário, que é mais lento que o aéreo. E, ao mesmo tempo, o aéreo, então, é mais caro que o rodoviário, que é mais caro que o ferroviário. Ou seja, quanto mais eu tenho o meu transporte lento, teoricamente eu preciso de mais estoque para fazer a reposição quando esse produto voltar para esse transporte. Isso faz com que eu tenha uma junção dessa curva e quando eu faço a relação da curva do total, na combinação de transporte com estoque pelo tipo de modal, eu tenho um custo total relacionado que normalmente cai aqui no rodoviário. Por isso que o rodoviário é bastante atraente, porque ele tem um custo médio atraente entre o ferroviário e o aéreo, porque ele acaba combinando essa relação de transporte com estoque disponível. Então, o que acontece? Se eu tenho, por exemplo, ainda que o transporte seja mais caro, mas que eu tenha, por exemplo, maior velocidade nele, eu tendo a ter um custo total diferenciado em termos de um transporte mais voltado para o resultado. Isso significa o quê? Se eu tenho, por exemplo, trens de velocidade média transportando carga em torno de 120, 130 km por hora, eles provavelmente não, eles serão muito mais rápidos do que os caminhões que trabalham em média com 80 km por hora. Ou seja, eu tenho um transporte mais rápido, mais barato, então isso faz com que eu tenha um nível de estoque menor e faça com que a minha reposição seja maior, né? Então esse custo total tende a ser menor ao longo da distribuição do meu processo produtivo. Quando a gente olha, então, quando eu falo no planejamento logístico, para a definição do seu projeto logístico, algumas questões são importantes, né? Principalmente no nível estratégico, tático e operacional, e esses são alguns elementos que são relativizados para você trabalhar em cima dessa lógica de decisão. Quando a gente observa isso, a gente observa, então, que nas variáveis de decisões logísticas, nós temos alguns aspectos importantes. Quais são os principais aspectos? Primeiro, olhar o objetivo ao cliente. Segundo, dentro dessa lógica objetivo ao cliente, entender o que é produto, o que é serviço e o que é sistema de informação. Ou seja, o produto logístico é aquilo que está acordado naquilo que vai ser levado, que está presente na lógica de planejamento dela. O serviço logístico é a forma como eu vou estabelecer o meu planejamento para fazer essa entrega, vou fazer essa coleta, e a informação é aquilo que eu vou trocar durante o meu resultado. E aí, 3 aspectos são importantes, né? O primeiro aspecto, olhar transportes. O segundo aspecto, olhar os estoques. E o terceiro aspecto, olhar as localizações onde estão esses meus parceiros. Ou seja, a ideia, então, da logística é integrar o processo das relações que existem entre parceiros, considerados clientes e fornecedores, na sua configuração de cadeia de suprimentos. Ao mesmo tempo, eu tenho uma lógica de buscar esse resultado da maior eficiência possível. Bom, a gente fica por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Na próxima aula, nós vamos começar a falar então de distribuição, entrar no projeto logístico em si e falar de transportes também.